Boa noite a todos. Boa noite. Isso. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, num dia frio como esse, né? Todos aqui reunidos para estarmos então tentando mudar as nossas atitudes, progredirmos como seres, progredirmos como irmãos, sempre sendo auxiliados por José de Mococa, que é nosso grande amigo, nosso grande mestre, nosso grande general da esquadra sublime, divina, que nos traz este grande entendimento sobre a doutrina espírita, através da sua força, através da sua fé, através da sua disciplina. Que tenhamos, um terço da fé dele, que estejamos nos motivando para sermos igual a este irmão querido, entendendo de que as dificuldades do mundo é que nos farão fortes. Ela é que nos trarão realmente a maturação das nossas almas para prosseguirmos sempre em frente. Porque estamos no mundo que estamos por enquanto. Porque a verdadeira felicidade não é desse mundo, como nos diz Jesus. E vamos aproveitar o máximo possível. Não só das riquezas materiais, mas da riqueza do Espírito. Porque é essa que nós levaremos para a eternidade. As somas das nossas conquistas espirituais, estas são verdadeiras. Estas são para sempre, eternas. Então que conquistemos isso todos nós juntos. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Priscila. Nossa irmã Priscila vai falar sobre... Muita diferença. Há muita diferença. Então, deve ter muita diferença mesmo, né? Então vamos lá, Priscila, é nós e Deus, e mostra essa diferença pra gente aí. O que é essa muita diferença? Então, pessoal, boa noite. Boa noite. Vou pedir perdão, mas eu tenho que tirar a máscara. Tá bom. Porque senão eu não aguento falar. Então hoje fui pega aqui de surpresa, me convidaram para fazer a palestra hoje, foi de supetão. Eu falei, então vamos ao trabalho, porque nada é por acaso e quando a espiritualidade nos convida, é uma oportunidade maravilhosa, é uma honra estar aqui e falar sempre sobre Jesus, sobre José de Mococa e toda a espiritualidade maior, para que nossa vida progrida, cresça e sempre apareça em Jesus. Hoje nós iremos falar sobre a muita diferença. Então eu abri aqui uma lição aleatória do livro Pão Nosso, de Emmanuel, e assim é dito. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em Atos, capítulo 3, versículo 6. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre, a lei humana se dirige ao governado nesta fórmula: o que tens, me pertence. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Já meditastes na grandeza do mundo, quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Nos serviços da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, filiar-se-á alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Com licença, gente, como vocês sabem, sempre é aguinha.
considerando e pensando um pouquinho nesta lição, inclusive indo de encontro com o que o Rafa já nos deu em sua preleção inicial, nós percebemos o seguinte, que há muita diferença entre aquilo que nós concordamos na política humana, com aquilo que concordamos em nossos deveres, em nossos bens, com aquilo que é a política divina. É necessário sempre nós tomarmos o devido cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós doamos, porquanto que, quando nós estamos a doar alguém, seja o pão ou seja a palavra, nós estamos carregando estes com o nosso sentimento. Se o nosso sentimento for fraco, obviamente a nossa obra será pouca. Se o nosso sentimento for intenso, não importa sendo muito ou sendo pouco, isto será grandioso, grandioso para a nossa evolução, grandioso para os nossos fazeres, porquanto quanto mais nós fazemos o bem, mais isso se arregimenta em boas obras, essas boas obras se multiplicam em oportunidades e felicidades para a nossa vida. Há muita diferença em nós pensarmos que aquilo que nós doamos simplesmente a um pobre, a quem, né, quando nós consideramos aquele indivíduo que está do nosso lado, que às vezes é o mais próximo de nós e é o mais necessitado, e ali nós simplesmente abandonamos, porque nós já fizemos a nossa parte. Não é assim. Se nós damos a mão, nós temos que continuar a segurar a mão deste. Nós temos que continuar a sair junto com o nosso irmão do lodo, onde porventura, inúmeras vezes, nós também ali nos encontramos no passado, atolando-nos com este. Nós temos que entender que há muita diferença em dizer que aquilo da terra me pertence, sendo que nós sabemos que dar é melhor do que receber, que o amor mais profundo é aquele que parte das mãos mais desassociadas da materialidade das coisas. Aquele amor mais profundo é aquele que existe no coração de uma mãe, quando esta, vendo seu filhinho sofrer, pedindo pão, pedindo a bolacha, pedindo um sorriso, porque muitas vezes nós estamos tão atarefados e nós nos esquecemos que os nossos filhos necessitam de sorriso de nossa parte. Eu tive uma criação maravilhosa com pais maravilhosos, sempre a sorrir comigo, sempre a me ensinar o valor das coisas. E eu posso dizer que nunca me faltou sorrisos, que nunca me faltou afago e cuidado. Isso eu não posso reclamar dos meus pais jamais, até porque ai do filho que reclama de pais tão amorosos. Mas nós temos que entender que muitas vezes, quando nós dizemos, eu vou colocar um peso de medida aqui, ali, e vou direcionar o meu pensamento a dizer, isto daqui que estão fazendo é correto. É correto porque me convém no momento presente. Mas será que me convém perante Deus, perante Jesus? Será que me convém perante a espiritualidade maior? E nós, como espíritas, temos que nos indagar mais propriamente com Kardec. O que eu digo? Será que eu utilizei o método de Kardec para dizer o que digo? Será que fui a fundo, pesquisei da forma como o nosso mestre querido Kardec, com todo respeito a Jesus, mas também é um grande espírito, Kardec, com certeza abaixo de Jesus, mas é um grande espírito, este que foi João. Este espírito magnífico nos ensinou um método. Este método deve ser seguido para que nós não confundamos as leis divinas com as leis humanas. Nós temos que colocar na balança da divindade e não apenas na balança da humanidade. E digo isto não apenas para nós pensarmos, vamos assim dizer, que o que é humano não há divino nesse humano, muito pelo contrário, nós temos que divinizar a nossa humanidade. E assim fazendo, nós temos que entender novamente que quando nós perdemos aqueles a quem nós amamos, nós não perdemos efetivamente, porque estes no futuro nos serão novamente personalidades a vivenciar outras e outras experiências magníficas. O futuro nos está reservado com outros planejamentos
planejamentos, outros pensamentos, histórias magníficas. Quanto mais nós sofrermos aqui, hoje e agora, se nós aproveitarmos bem, no futuro sofreremos menos e teremos maior cabedal para que nós possamos juntos fazer coisas mais belas e bonitas. Isso é uma realidade. Quando nós vermos, por exemplo, uma pessoa falar: ah, meu Deus, mas eu já sofro há 10 anos uma tal coisa. Graças a Deus. Melhor sofrer 10 anos aqui do que 1 minuto no umbral. Isso quem nos diz é o nosso querido José Sola. Porque é extremamente difícil nós estarmos despojados deste corpo que é um filtro amantíssimo e do qual nós temos que cuidar. Com licença, gente. E nós temos que cuidar deste filtro amantíssimo, dado que ele é exatamente como é dito, filtro. Ele filtra as nossas dores. No umbral há mais intensidade. Há muitas coisas que aqui nós não nos lembramos, obviamente, porque José de Mococa retirou muitos de nós de lá, se não todos nós. Porém, nós temos que entender que ele sim nos retirou de lá, mas não nos retirou simplesmente para acharmos que um dia vamos vivenciar isto de novo. O que ele quer de nós é que sejamos servidores fiéis, servidores que arregaçam as mangas e vão em busca da luta pelo espiritismo puro, da luta pelo espiritismo fiel a Kardec, da luta pelo espiritismo vivenciado em todo e em cada segundo em nossos corações. O que é extremamente difícil, nós o sabemos, todos nós vivemos os nossos problemas, as nossas problemáticas. Porém, é necessário lembrar que há muita diferença, novamente, a dizer que nós, aqui na Terra, temos algo que possa ser em absoluto e que é perecível. Porquanto que apenas os nossos potenciais eternos e espirituais é que nos serão em absoluto. Isto, digo, no momento relativo em que vivemos, em absoluto será nosso e aplicável absolutamente por nós. E nós seremos consequentemente responsáveis por estes atos que praticarmos ao utilizarmos estes atributos, seja para o bem, seja para o mal. E o que eles querem de nós não é que nós utilizemos com erro ou então de uma forma conscientemente a fazer o mal. Muito pelo contrário, nós sabemos que vamos errar, mas não vivermos, na verdade, com medo deste erro, porquanto nós aprenderemos, mas sempre nos atentarmos ao Evangelho para viver estes potenciais com sabedoria. É dito na Bíblia que nós necessitamos impedir um coração sábio a Deus. Este coração sábio, obviamente, como vivia um São Francisco de Assis, como vivia uma Eusápia, como vivia um Bezerra de Menezes, como vivia um Camille Flammarion. Estes corações sábios souberam fazer de suas dores e de suas labutas aquele farol, aquele, vamos dizer, nutriente essencial, o combustível essencial para evoluírem. Entendem o que eu digo? É essencial nós entendermos que há diferenças e diferenças em nós estarmos ligados a energias espirituais que hoje, vamos dizer assim, colocam a Terra em opacidade. Nós necessitamos ligar as nossas energias espirituais a um José de Mococa, a um Bezerra de Menezes, a espíritos que na verdade nos fazem voar às alturas. Por quantas vezes nós pensamos, não, mas eu não consigo chegar tão alto, e nós tentamos? Os espíritos vivem a nos dizer, de sexta-feira inclusive, que eles estão pertinho de nós, que eles estão a todo instante a vivenciar conosco aquilo que é para o bem, se nós nos dispusermos a vivenciar.
que quando nós sentimos aquela energia que nos arrebata, que nós não sabemos de onde vem, aquela energia que acalma o nosso coração, que estava em turbulência, parece que como por mágica, mas não é mágica. São estes irmãos maiores que se achegam de nós para dizer: há muita diferença em você continuar a viver no estado em que estava até então, ou viver a este estado que eu lhe apresento, a viver um estado de transcendência espiritual, buscando evoluir, buscando modificar-se, buscando, na verdade, olhar os seus vícios, enfrentar os seus vícios, colher estes vícios com as suas próprias mãos e a partir deles ter coragem para enfrentar a vida, porque muitas vezes é difícil. Nós olhamos e falamos: meu Deus, este problema que eu estou vivendo é o pior problema. Eu sou o ser mais infeliz que existe na Terra. Porém, nós não nos apercebemos que grandes vultos que nos cercam muitas vezes e nos cercaram, como um José Sola, é um exemplo mais fidedigno e muito mais próximo de nós. Um exemplo também, a nossa querida avó Francisca, né? Minha avó, né? Também bisavó, não é? Outros exemplos grandiosos, eles estiveram a fazer de suas dores o seu manancial, para saberem diferenciar o momento em que estariam a viver aquilo que era divino e aquilo que era material. Souberam abandonar de si aquele elemento que era completamente dubitável devido aos conhecimentos que o Espiritismo lhes outorgou. Então, a partir deste momento, eles decidiram e falaram: eu vou em frente, eu vou dizer que a partir de hoje eu viverei para José de Mococa, eu viverei para Bezerra de Menezes, eu viverei para Kardec e para Jesus, eu abrirei meus olhos e a partir deste momento não vou querer mais estar a me atolar em lodaçais dos meus próprios vícios. Enfrentarei com toda a coragem sentimentos, pensamentos negativos. Enfrentarei com toda a coragem todos aqueles que se acercarem de mim e disserem: não vá, porque ali você perderá tempo. Não vá, porque ali outros estão que são hipócritas. Não vá, porque ali você não conquistará o que você almeja, porque você é pequeno. Nós somos grandes, vós sois deuses, já nos dizia Jesus. E o que Jesus nos legou? O que tenho, lhes dou. Um amor tão profundo. Se nós pensarmos com exatidão o quão honrados nós somos em termos um mestre tão grandioso e magnífico como Jesus, nós não vamos parar para ficar a pensar nas pequenas coisas da vida, a não ser que nós tenhamos que ajudar um irmão que precisa. Nós necessitamos pensar, novamente digo, no método de Kardec. E este método não era apenas só analítico, era um método que envolvia amor. Amor profundo em Jesus, amor profundo a uma causa, um ideal que transcende as vidas que na verdade ainda se encontram de olhos fechados. É um ideal tão puro, tão cristalino, tão fecundo e maravilhoso, que é capaz de renovar a vida de uma Joana de Cusa, de uma Joana de Ângeles, que nos lega referenciais, informações tão bonitas e tão belas. Estava eu, inclusive, a ler outro dia a profundidade de conhecimento deste espírito, com relação, inclusive, à biologia, por exemplo. Não vai muito longe. Peguemos Kardec em A Gênese, é um espírito grandiosíssimo, que nos mostrou que depois que o seu tio, se não me engano foi o seu tio, que na verdade levou à falência, mesmo depois desta intempérie, ele continuou firme. Ele foi um grande pedagogo que continuou firme no ideal, segurou e não soltou mais a corda, porque ele sabia que esta corda não era uma corda,
era um manancial infinito de maravilhas que estavam a aguardar a humanidade. E ele mesmo disse-nos que se não houvesse abraçado a causa, ele estaria hoje ainda a chorar grandes prantos, altos prantos, pois que isto serviu-lhe como um fomento magnífico, maravilhoso para a sua evolução. Porquanto aquele espírito que já está preparado para a labuta, ele sabe que terá entraves no caminho, ele sabe que terão pessoas que lhe dirão que não faça isso, que ele é um hipócrita, que ele é isso, que ele é aquilo. Ele já sabe que no seu caminho não serão apenas roseiras jogadas ao seu caminho. Não, ele sabia e ele tinha uma força intrínseca profunda que ele já havia conquistado em sua reencarnação, por exemplo, como John Hus. Este espírito grandioso, do qual nos deixa até emocionados a falar, ele conquistou uma grande vertente para a sua vida, que hoje se resplandece em grande luz ao seu espírito. Porque quando nós abraçamos uma causa e nela nos aprofundamos, nela nós convivemos, nós, na verdade, a incorporamos em nosso ser, fazendo despertar de nós aquela alma bonita, porque ela é bonita, que há dentro de nós, nós sabemos que sim, nós viveremos a afagar ares mais bonitos, cheios mais intensos e belos, gostosos, coisas mais intrínsecas, profundas e das quais nós não sabíamos que poderíamos viver. Inclusive informações das quais muitas vezes nos passaram batidas. Nós às vezes lemos um livro, lemos pela segunda vez, olhamos e falamos, puxa, mas isso estava aqui? É porque o espírito evoluiu, o espírito conquistou um cabedal, um manancial que lhe faltava para que ele pudesse compreender a lição. E olha que maravilhoso, é o infinito e a eternidade que aprenderemos, é o infinito e a eternidade que Jesus viverá por nós, que Jesus nos chamará ao trabalho, que Jesus nos conclamará para a bandeira de Deus, e a bandeira que inclusive Ismael brada, Deus, Cristo e caridade. Nome este que muitas vezes alguns querem apagar, mas que não apagarão, porque o seu nome é eterno nesta terra. Lembremos de uma coisa, quando Jesus estava no capítulo de Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, esse livro tão referido aqui em palestras tão belas e bonitas, conduzidas pelos irmãos, nós temos que lembrar que quando este fala que as intrigas que aconteceriam nesta terra, intrigas políticas diversas, não seriam suficientes, vamos assim dizer, para derrubar esta pátria, porque acima de tudo, a pátria está ligada sempre, eternamente ao coração de Jesus. Este manancial infinito que é o nosso Brasil. E é um manancial, se nós pensarmos, não só nos potenciais atuais, mas futuros, de levarmos as cartas do Evangelho ao mundo, de levarmos nós como espírita a mensagem suprema de caridade que Kardec tanto nos lega, que fora da caridade não há salvação. Só um momento. Muita saliva e consome. Então, minha gente, sempre nós temos que lembrar esta máxima de Jesus, que o Brasil estará sempre ligado ao seu coração, independente de qualquer coisa que aconteça. Quando as trevas pensarem que venceram, me desculpem o termo, mas assim já foi dito, Jesus sempre intervirá. Não é uma, não é duas, não é três. A sua equipe trabalha constantemente. Muitas vezes já vi aqui alguns irmãos a fazerem palestras sobre o livro do Divaldo Pereira Franco, No Rumo do Mundo de Regeneração. Livro lindíssimo ao qual tenho muita vontade de ler. Lá já é dito, isso, informação fidedigna de nossos irmãos, que já está a acontecer o
o exílio de alguns espíritos que não estão querendo acompanhar a evolução do globo terrestre. É necessário nós notarmos que alguns estão tendo a sua última oportunidade de virem a reencarnar neste mundo, de virem a despojar-se de seus vícios e aprenderem a ser servos humildes. Novamente digo, Jesus está no comando de tudo isso. Jesus é aquele planejador e governador supremo. Não pensemos em nossos corações que este nosso Brasil, que este mundo está abandonado às traças, porque não está. Está tudo dentro de um roteiro. Novamente, o que Jesus tem a dar a nós é grandiosíssimo se nós soubermos agarrar a corda, se não a soltarmos mais. Porque muitas vezes nós pensamos, eu preciso, por exemplo, de um remédio. Uma vez eu fui há pouco tempo no médico e o médico falou, não, você precisa tomar tal remédio para se livrar de tal sintoma, de tal problema. Às vezes nós pensamos que precisamos disso, mas o que às vezes nós precisávamos era de uma simples prece. Às vezes o que precisávamos era desligar os nossos pensamentos de coisas tão pequeninas. Repararmos nestes momentos, como eu havia dito, em que os mentores nos visitam, reparar os nossos erros, os nossos vícios, ver a diferença. Há muita diferença entre, na visita de um mentor, nós dizermos, não, eu não quero continuar a seguir o caminho de Jesus, porquanto eu acho muito difícil superar este meu vício, este meu problema. E há muita diferença em dizer, meu Deus, eu sei que eu vou escorregar, mas eu vou em frente, porque se eu não for em frente, eu vou sofrer muito mais depois. Nós temos que agarrar a oportunidade e não dizermos e nem pensarmos, eu sou tão pequeno para receber a visita de um mentor. Pode ser um mentor de uma evolução pequena, mas que é tanto amor, há tanto carinho por nós, e nós nos esquecemos desse carinho. E nós, preocupados com coisinhas pequenas, não nos apercebemos que o mentor ali está como um indivíduo a dar a mão para nos tirar daquela janela que até então, daquele portal que nós estivemos até então, de lodos, de vícios, de erros, de choros, de infelicidades. Nós temos que lembrar, quando alguém quiser nos dar um remédio, pensemos se o remédio não é a prece. Pensemos se o remédio não é nós lutarmos mais. Porque, novamente, há muita diferença entre viver a terra e viver do Espírito. Entre viver daquilo que quer e daquilo que dá. Porque nos é dito, na prece de São Francisco, que é muito melhor dar do que receber. Por quê? Por que isso acontece, nós nos perguntamos? Porque as nossas energias, elas se ampliam e vão num fluxo, enlaçando-se com as outras. E pensem, certa feita Chico atendeu ao pedido de uma mulher que o chamava porque o Emmanuel fez ele voltar para atender. E esta mulher emanou de si uma energia, um ectoplasma branco, bonito, belo. E o Chico ali entendeu uma coisa que nós temos que entender. Quando nós pensamos só em receber, nós ficamos opacos, reduzidos, muitas vezes tristes. Mas quando nós pensamos em dar, e este, enlaçando-se com a outra pessoa, se transforma em uma gratidão fecunda, infinita, bela, ela se amplia, se multiplica. E esta energia pode ser utilizada pelos mentores espirituais em hosanas de amor. Alguém que necessitava no hospital de um atendimento específico, por exemplo, para curar um cisto que estava, por exemplo, no rim, ele pode ser atendido por essa espiritualidade, pelas mãos de um médico muito bem capacitado no amor. Porquanto que esta energia, ela nunca é perdida, nunca será perdida. Ela é direcionada aos setores e lugares específicos necessários.
Nós temos que entender que daquilo que nós doamos, é como um fluxo fechado, nós receberemos. Se de nós as energias não estão tão divinizadas, obviamente, nós receberemos isso como um fluxo e permaneceremos fechados num sentimento, numa caixinha que não flui. Para a vida fluir, é necessário que nós tenhamos, sim, aquele ensejo, vontade para lutar. E esta vontade, muitas vezes ela não se faz intensa, porque muitas vezes nós pensamos, meu Deus, mas eu estou com o coração tão desanimado, tão triste, a minha vontade está tão fraquinha, por que será que eu estou assim? Se nós não nos dispusermos a fazer um pinhãozinho, esta energia que em nós é tristeza vai ficar acondicionada na caixinha. Para que nós arejemos nossos quartos, é necessário que nós abramos a janela, é necessário deixar fluir, e não importa as consequências. Obviamente, não importa, entre aspas, porque se nós estamos fazendo com uma consciência no bem, obviamente, estamos livres, mas se fizermos isso no mal, nós teremos consequências. Não importa se as consequências serão pessoas a reclamar, não importa se serão pessoas a nos incompreender, não importa se nosso coração de novo se deixar cair no desânimo, não importa, importa que estamos a lutar, que estamos a ir em frente, que estamos a buscar aqueles corações divinos que, por exemplo, de Júpiter, emanam energias diviníssimas, emanam energias tão clariosas, com tanta claridade, com tanta beneficência, com tanto afago, que nos chega a entorpecer e ficamos como o próprio Covid deixa alguns nos seus pulmões, sufocados de tanto amor. Mas não é um sufoco que nos deixa desesperados, é um sufoco que nos alivia, porque nos preenche e parece que aquilo entra em conflito com as outras energias que ali estavam. Mas não é um conflito em si, é apenas limpeza de salão. E esta limpeza muitas vezes dói, porque é necessário passarmos por isso para resgatarmos o que no passado fizemos. Muitas vezes, irmãos outros chegarão à nossa porta, baterão e falarão: olhe bem, você diz isso, mas não é bem assim. E nós ficamos a pensar: meu Deus, mas está tão clara esta questão, está tão clara esta coisa e a pessoa não me compreende. É porque no passado nós também não compreendemos. Hoje é necessário o exercício da compreensão, da compaixão e do perdão. Hoje é necessário o exercício do método do amor que Kardec nos ensina. É o método pedagógico de se entender que quando o outro me fala algo, eu posso entrelaçar minha energia no outro e buscar dentro de mim, dentro do outro, aquilo que o outro necessita. E não simplesmente falar aquilo que eu quero falar. É entender que há especificidades. E nessas especificidades, em cada ser, em cada pessoa, podem ser atendidas pelo amor. Esse sentimento é tão forte. Eu estava hoje a vir no meio do caminho e pensando: puxa vida, mas há tanta gente que acha que há poder na espada, mas há tanta gente que não percebe que há tanto poder no amor para si próprios. E não somente para os outros. Há poder para si próprios, porque nós mesmos, quando estamos a amar, ficamos mais belos. Quantas vezes o marido ou a esposa diz: puxa, mas você está brigando comigo, você já ficou mais feio. Cadê aquele brilho pessoal que você tem quando você fala afagos, carinhos, palavras bonitas para mim? Isso é uma realidade. Muitas vezes eles não vão falar isso, mas a gente percebe. A gente olha nos olhos da pessoa, a gente percebe. E quando a pessoa está a falar carinhos, afagos, a gente percebe que aquela energia parece que está em uníssono. E parece que nos atende o sentimento de uma forma que não seria possível de atender. Nós até nos impressionamos. É como o pensamento.
pensamento. O pensamento assim se dá, o pensamento se complementa. O pensamento, na verdade, é a energia mais rápida, mais veloz que existe no universo. Ela, na verdade, intrínseco, se une com o outro e já comunica a nós aquilo que o outro queria falar em palavras, porque é muito mais rápido. O espírito, ele consegue ter uma emanação, em suma, muito mais rápida do que a boca ou a palavra pode abranger ou dizer. E quando nós observamos a pedagogia do amor, nós conseguimos encontrar no outro, novamente, a necessidade deste outro. E nós conseguimos mobilizar em nós, pela energia do outro, pela energia de quem necessita, aquilo que é necessário a ser discutido. Eu sei, é necessário ser um espírito grande para falar coisas magníficas, como o próprio Kardec dizia. Mas nós podemos, no pouquinho, começar aqui, dar continuidade, nos desenvolvermos ao infinito. Nós podemos praticar a pedagogia do amor. Esta pedagogia que não se encontra nos livros, que não se olha, por exemplo, a didática de um livro de matemática, porque a própria didática do amor nos fará ensinar a matemática de um jeito que o próprio livro não sabe ensinar. Por quê? De novo, as energias se entrelaçam, os pensamentos, eles na verdade volitam até o espírito e o espírito consegue captar. E quando esta energia mobiliza em nós, energias que nos estavam adormecidas, latentes, nós despertamos para outras realidades que nós antes não havíamos pensado. Nós conseguimos entender assuntos que nós antes não entendíamos. E nós ficamos nos perguntar, uma simples conversa com aquela pessoa já me fez despertar para coisas que eu não lembrava, que eu não entendia, que eu não compreendia. Quando, por exemplo, uma pessoa, um morador de rua, nós vamos lá e ajudamos esse morador de rua. E ele nos diz, sabe que uma mamãe, quando ela sustenta e faz o papel de pai na vida de um filho, ela se cobra mais do que uma mãe que está ali com seu esposo. E muitas pessoas podem dizer, puxa, mas isso é simples, é comum, é um só. Mas nós não conseguimos perceber as diferenças e nuances que essa mãe que vive com Jesus, que vive a orar, que vive a sempre, toda vez que o seu filhinho sai para trabalhar, ora para que este volte com coragem para vivenciar novas lutas. Esta mãe fiel a Jesus, que pede para que seu filhinho saiba viver as coisas com carinho, que pede que seu filhinho saiba entender a gloriosa aventura de sofrer e amar por Jesus. A gloriosa honra que é viver sempre em comunhão divina com todos aqueles que cruzaram o seu caminho. A diferença nessa mãe, e esta mãe nos mostra que a modificação em nós não é simplesmente, vamos dizer assim, física. Ela é palpável. Ela é uma modificação de entendimento em nós que antes nós não compreendíamos. Nós falávamos antes, puxa, mas isso é comum. E até então nós percebemos, é uma guerreira. Olha a grandiosidade de pensamento, olha a grandiosidade de ser que ela é. E isso eu consegui entender com um morador de rua. Não foi com um acadêmico que me estava a falar sobre células. Porque não estou, obviamente, menosprezando aqui os acadêmicos, muito pelo contrário. Há beleza em toda parte, em todo canto. Mesmo em quem fala sobre células, é possível entoar hosanas divinas. É possível de evidenciar a beleza que há em toda parte, porquanto tudo provém do Eterno, que é nosso Deus. É necessário entendermos que aqui estou a falar, nos impressionar quando nós deixamos fluir as coisas em nossas vidas. Ao encontrarmos um morador de rua, nós podemos nos impressionar pelo amor, pela dedicação, pela perseverança. É uma pessoa que não está ali porque
não teve oportunidade. Obviamente, a pessoa tem que viver naquela condição, mas é uma pessoa que pode demonstrar uma inteligência e uma excelência de sentimento que nós ficamos desconcertados. E isso em nós faz nascer a resposta para questões que nós antes nos perguntávamos e duvidávamos. Há amor em toda parte, porque há Deus em toda parte. Qual a diferença, então, em dizer que há amor em toda parte, se os meus olhos se entristecem ao observar tantas coisas infelizes, tantas coisas apequenadas, tanto viver em euforia? Mas quando nós colocamos o nosso olhar para observar a divindade que há nas coisas, para observar a beleza real, frutífera, que emana de energias dos espíritos superiores e a qual nós conquistaremos, nós podemos observar então que há em suma beleza em toda parte, há amor em toda parte, porque Deus ali se manifesta divino e eternamente. É dele que provém toda a fonte de vida, porque é dele que nós herdamos esta vida. É dele que sim sairá a nossa vitória. Não pestanejamos. Saibamos, a vitória está com Jesus. Não podemos deixar-nos abalar por coisas pequenas de momentos, na verdade, relativos, tão apequenados. Nós temos que entender que em absoluto o bem existe, o amor é eterno. Nós temos que entender em absoluto que as glórias da vida nos aguardam. Nós temos que entender em absoluto que nós trabalharemos como bons servidores de Jesus, porque assim nós o seremos, e fazendo no pouco, nós conquistaremos o fazer no muito. Nós conquistaremos as palavras sábias de um Clarencio. Nós conquistaremos seu coração diamantino, que irradia sua luz, que consegue abarcar corações e levar aos céus infinitos, que consegue nos fazer ver que existem espaços imensos de vidas safirinas, se assim posso me exprimir, de vidas tão belas, tão finíssimas, elegantes, mas não uma elegância material, uma elegância espiritual, uma elegância que emana vida, brilho, perdão, renúncia e sacrifício. Uma vida que demonstra que viver em Cristo é muito, morrer por Ele é sim a nossa sugestão maior. Obviamente estou aqui modificando um pouco das palavras do nosso querido Paulo de Tarso, mas viver com Cristo é sempre muito, morrer é lucro. Entendamos que temos que morrer, o homem e a mulher, velho e velha que há em nós, para que nós possamos um dia cantar estas hosanas divinas com Jesus. De novo, há muita diferença em dizer o que você tem me pertences e em dizer o que eu tenho lhe dou. Que seja pouco, mas que nesse pouco se faça muito, que se multiplique, que de nós flua uma energia que possa assim levar aos nossos irmãos a multiplicidade, a oportunidade de fazeres belos e divinos. Que assim seja, e nós agradecemos a oportunidade a José de Mococa e a Jesus. Que Deus abençoe a todos.